Convido todas as comadres para entrar nessa roda, então. É uma conversa sobre o poder feminino, sobre essa gana de viver que a Frida tinha e sobre a nossa pesquisa. A gente completou 10 anos de pesquisa, agora em 2010, né? Passado, outubro de 2010. E eu vou começar para vocês com um texto. Eu separei, a gente tem alguns livros da pesquisa, mas eu separei principalmente dois, né? Um deles é a biografia definitiva da Hayden Herrera, que foi lançada, escrita logo depois, como 10, 15 anos após a morte da Frida. Então, as pessoas entrevistadas estavam todas vivas e estava muito forte ainda a presença dela, né? A presença dela ali com eles. E outro livro que foi incrível, um achado incrível que a gente encontrou lá no México em 2015, numa rua de sebos perto da Donceles, que é Frida Kahlo, Una Vida Abierta, é da Raquel Tibol. A Raquel Tibol é uma argentina que foi para o México em 1953, um ano antes da morte da Frida, e acabou vivendo na Casa Azul. Oi, Vitória, Maria Vitória, muitos beijos. Melanie, sejam todas bem-vindas. Viva a Friducha! Então, eu estava falando desse livro que eu encontrei no México, num sebo, da Raquel Tibol, e ela abre o livro com um capítulo que se chama Aproximaciones. E ela fala mais ou menos isso. Como era Frida? Era um reactor de alto potencial que emitia descargas constantes. Conocía la vivencia más profunda de eso que llamamos entusiasmo. Necesitaba la exaltación que se trenza con el amor, la alegría y la verdad. Ornamentaba la verdad, la inventaba, la desmenuzaba, la extraía, la provocaba, pero jamás la tergiversó. Era crédula, creía en la gente, en su palabra, en su historia, en su posibilidad, en sus sueños, en su calidad. Era celosa, celaba sus pasiones, su odio, su singularidad. Hizo de sí misma un motivo de admiración para todos los demás. Si en eso hubo vanidad, capricho, insolencia, nunca fue necia o soberbia. No conoció la humildad porque no conoció la resignación. Frida es una paradoja definitiva para ejemplificar el poder de la rebeldía ante el destino, del triunfo de una actitud, de la belleza del ser consciente, de la voluntad tendida como flecha contra un destino adverso. Me gusta mucho, pero mi espanhol não está bueno, mas a vontade é grande. Esse livro, então, que eu encontrei no México em 2015, é da Raquel Tibol, que é uma crítica de arte, que viveu até 2015 e que escreveu 3 publicações sobre a Frida. E essa é uma delas, eu encontrei lá e é encantadora, mexeu muito comigo e com a pesquisa. A gente começou a nossa viagem em 2008 com um sketch pequeno de 20 minutos, e nessa época eu tinha um único livro, que é esse livro, Releituras de Frida Kahlo por uma ética estética da diversidade machucada. É um livro onde tem muitos historiadores, filósofos, escritoras,
da América Latina. Tem a Eli Bartra também, que é uma mexicana fundadora da Maestria de Estudos da Mulher lá da UAM, que foi quem nos mandou a carta convite para ir para lá em 2015. E é organizado pela Edla Egert, e tem um texto lindo também do André Muskoff, que é um amigo nosso de São Leopoldo, um professor, uma pessoa incrível. São vários artigos sobre a obra da Frida. Esse foi nosso primeiro livro e a gente criou um sketch, então, e apresentou no primeiro Festival de Sketches de São Leopoldo, e a gente saiu com o prêmio do júri popular de lá, que era como R$500, R$1.000, não me lembro, e a gente deu então um pontapé no que seria o espetáculo Com Esse Dinheiro. A gente fez um figurino, na época quem fez o figurino foi a minha mãe, a Catu, Dona Catu. Eu vou mandar um beijo para ela, mames. Eu te amo muito, tô com muita saudade de ti. Não dei oi aí para todo mundo. Ju, como começou o interesse por fazer a pesquisa e depois montar o espetáculo? A Maria Vitória Delvan. Eu estava justamente contando sobre esse início. Aconteceu que foi bem um encontro. A gente nunca, na realidade, encontra alguma coisa. Sempre parece que há um movimento dos dois lados, né, Maria? Então, o que aconteceu? Eu estava fazendo uma oficina com a Cissa Rexigel no DAD, Corpo, Voz e Ação, se chamava essa oficina, e a gente precisava fazer uma partitura corporal, que a gente chama, que é uma sequência de movimentos, né, sobre um determinado tema. E na época estava um boom do filme, era 2007, e todo mundo já tinha visto o filme. E tu sabe, Maria Vitória, que quando eu conheci a Frida, eu tinha uma certa... Aquele texto do Caio Fernando Abreu, ele é muito o que eu pensei, assim. A primeira vez que eu vi a obra dela, eu achei por bem não me aproximar muito, né? Achei que já era tão... Eu era uma adolescente tão já, né, romanesca, já sentia tanto, né? Sempre fui uma pessoa que sentiu muito, né? Forte as coisas. E aí acaba que achei aquilo meio e me afastei. Isso quando eu tinha uns 17 anos. Em 2007, tá? Eu me deparo com ter que fazer esse trabalho e com o filme. Então eu assisti o filme, que é da Julie Taymor, que traz a Salma Hayek, que é uma pesquisa da Salma, ela que foi atrás de produtor, de dinheiro, de direção, para fazer o filme, e me encantei com o filme. E aí fui então atrás de outras informações, consegui esse livro, então, desses meus amigos aí, a Edla Egert, que é uma professora incrível, que é aqui de Porto Alegre e leciona na Unicinos, e o André Muskoff, que é de São Leopoldo e hoje está lecionando em Minas, não sei, ele tá em outro estado. E fiz então um sketch, uma partitura, apresentei para Cissa, e aí depois tinha esse festival, fiz esse sketch com pouquíssimo texto, né? E já convidei o Lu para fazer então a trilha, e a Lara Colette, que fez então a cenografia. A Lara Colette, eu não sei se todas e todos conhecem. A Laura Colette é uma amiga minha da minha adolescência, assim, é minha companheira de várias viagens, entre elas da Companhia Dramática e do espetáculo Frida Kahlo, A Revolução. Ela é minha comadre, eu sou Dinda do filho dela, e ela é Dinda do Pancho, do meu filho, eu sou Dinda do Romã. Oi, Elis Schirmer, que alegria! Juliana Viana, Estela Pinheiro, sejam bem-vindas. Gislaine, meu amor, beijas. Gurias, eu tava dizendo então que a gente teve um problema, nós não somos dados muito a tecnologias e a gente teve um problema técnico e a gente não conseguiu transmitir via Facebook, a gente acabou via YouTube, a gente está sendo possível transmitir apenas pelo Facebook hoje, tá bem?
Então, aí a gente estreou em São Leopoldo com todos os nossos amigos ajudando. Totonho Lisboa fez as fotos. A gente fez as fotos no estúdio do Uruguaiana, que é um artista plástico de São Leopoldo. E a gente acabou as fotos para divulgação e a gente apresentou, ganhou esse prêmio e montou o espetáculo. A minha mãe fez o primeiro figurino, a Dona Catu, e a gente começou a pesquisar. A Lara do meu lado sempre, o Luciano pesquisando a música. Mas o Lu nunca tinha... Começamos daí os outros percalços. O Lu nunca tinha feito uma trilha de uma peça. E aí ele sempre diz, eu sou músico do rock, eu não tenho uma pegada mexicana. E aí eu falei pra ele, mas eu também não sou a Frida, e eu não sou mexicana, eu sou latino-americana, tenho muito orgulho. Eu acho que aquilo que o Che Guevara falou uma vez, somos o único povo misturado do extremo sul aqui, da América Latina até o Centro-América, né? E aí, então, eu inscrevi num edital do Novas Caras só com sketch, eu não tinha peça. E aí eu inscrevi no edital e a gente passou. E 6 meses depois, a gente ia ter que fazer, então, a estreia. E a gente tinha 20 minutos. E aí eu tinha conhecido nesse meio tempo o Daniel Colim. Ele fazia, então, aqui a nossa oficina do depósito de teatro. Ele era nosso professor, eu era aluna. E aí eu um dia convidei ele para ir para um bar, gente, eu tinha uns 5 livros na época, sei lá. E aí eu me sentei com ele num bar, assim, com aqueles meia dúzia de achando que aquilo era uma pesquisa. E contei para ele a história da Frida e convidei ele para dirigir a peça. Bem cara de pau, né? Ele já era um ator consagrado aqui em Porto Alegre, um diretor, e ele começou me dizendo negativamente, a resposta ia ser negativa, eu acho certo, porque ele começou me dizendo que ele não gostava de fazer biografias no teatro, que ele achava uma coisa por demais, assim, não justa, porque é uma vida, ainda mais de uma pessoa como a Frida, um furacão de mulher, em 1 hora de peça, ele não achava justo. E aí a gente estava nesse ponto da conversa, quando ele abre o livro, eu não me lembro que livro era, e ele diz assim, nossa, gente, isso é um sinal. Ela nasceu no mesmo dia que eu. E aí foi assim que o Dani resolveu dirigir o espetáculo Frida Kahlo, a Revolução, essa viagem louca aí que já tem 10 anos, e que então ele disse, então tu começa a escrever as cenas e vai me mandando, e aí a gente se encontra quando tiver, sei lá, 3 cenas prontas, ou assim, vamos pegar uma cena, vamos fazer ela, e nisso tu já tem que ir me mandando as outras. E aí a gente começou a ensaiar, e dessa forma eu mandava cena para ele, ou 2 cenas, e a gente se encontrava e improvisava em cima dessas cenas. Ele também, lendo a dramaturgia antes de estar lá em ação, dirigindo, ele também começou a pesquisar sobre a Frida, se interessar pelo assunto muito, e ele passou a também propor muito na coisa da montagem das cenas, né? Tanto que a cena que a gente tinha mesmo quando a gente começou o espetáculo era a cena do bar. Aquela cena onde, opa, esqueci, gurias, peguem o copo, peraí, já volto. Hay un arroz de cuervo, está solamente un chiquito, pero hay ainda. Vamos beber. Estamos todos confinados, né, isolados. Eu também queria dizer que a Frida é um bom exemplo de resistência, né, no isolamento, porque ela fez 35 cirurgias, teve 3 processos abortivos, né, teve 3 abortos, e ela sempre manteve, né, ela fez da vida dela uma... Eu tenho um outro ponto desse livro que eu posso ler agora, que é incrível, que fala sobre esse reinventar, essa potência de vida que eu tinha separado, que é uma coisa incrível, né?
Já não sei onde está, mas vou encontrar. A Frida nasceu em 1907, né, gente? Mas ela dizia que ela tinha nascido em 1910, porque foi em 1910 o encontro no centro do país do Zapata, que estava sublevando o sul, e o Pancho Villa, o norte, né? Então eles se encontram aí e se instaura mesmo a Revolução Mexicana e os 10 anos, a decena trágica, né? Os 10 anos de revolução campesina, né? O que acontecia? Os caras exploravam muito os campesinos, eles acabavam devendo para esses latifundiários, os latifundiários compravam as terras deles por preço de banana, acabava que eles começavam a ser empregados dos latifundiários que compraram a terra deles, e eles acabavam, e o latifundiário era dono do mercado, então eles acabavam trabalhando para o latifundiário, só que acontecia que eles começavam a comprar fiado no mercado do dono das terras. Acontecia que quando eles iam receber, gente, já não tinha mais nada. Mas eu ia brindar, né? Já estava esquecendo. Viva la vida! Estamos isolados. A Frida é um bom exemplo de resistência. A gente vai sair dessa, né? Vamos começar assim, já positivamente. Um brinde. Viva la vida! Tava precisando disso, gente. As lives são ótimas para os artistas que conseguem, que estão tendo alguma resistência, alguma, né, essa gana de fazer, porque há vários processos nesse isolamento. Às vezes a gente fica muito chateado e às vezes a gente fica muito com vontade de fazer alguma coisa realmente. Mas aí até levar isso à ação, né, é complicado. Tem sido bom para mim essas lives de domingo. Hoje é uma live bem mais informal sobre essas memórias afetivas nossas da peça, mas porque é um momento que a gente se arruma, eu passo a semana então fazendo exercícios de voz e exercício físico para estar legal, então a gente tem um porquê de também estar se mantendo, porque senão realmente a rotina pesa sobre as nossas cabeças, né, gurias? Fica difícil realmente resistir. Mas vamos embora. Então, aconteceu um divisor de águas na nossa pesquisa, muita gente sabe. Em 2014, o governo federal da Dilma lançou um projeto que era diretamente para o artista e para a artista. Então, nós mesmos fazíamos o nosso trabalho, sem o trabalho do produtor, e isso ia para, então, diretamente o artista se inscrever, né? Tem uma outra pergunta da Maria Vitória? Podem perguntar, gente. Ju, como começou o interesse por fazer a pesquisa depois de montar o espetáculo? Eu já respondi, eu acho, né, Maria Vitória? Foi a coisa de me encontrei com o filme, né? E mesmo o filme, depois eu encontrando outros, porque eu tenho uma dica também, gurias, eu vou dar várias dicas, uma eu já dei, é esse livro da Raquel Tibol, Frida Kahlo, Una Vida Aberta, que é incrível. A Raquel foi amiga da Frida no último ano de vida da Frida, morou com ela e tudo. Tem um filme que eu descobri depois do Frida, de 2003, que é o do Paul Leduc, que se chama Frida Kahlo, La Naturaleza Viva. Depois disso, Maria Vitória, dessa coisa que eu encontrei com ela nesse filme e fiquei empolgada, eu comecei a pesquisar ela real, assim, para escrever esse texto, né? E me inscrevi nesse edital, passou, então eu tinha que escrever esse texto, comecei a comprar outras publicações e acaba que também haver outros filmes. Então esse do Paul Leduc é um filme bem raro, na época foi bem difícil de encontrar. Ele se chama Frida Kahlo, La Naturaleza Viva, é com a Ofélia Medina no papel de Frida Kahlo. Ofélia Medina, para quem não conhece, é uma atriz mexicana que deve ter agora como 70 e tantos anos, e ela é super consagrada no México e ela segue fazendo teatro em pequenos teatrinhos, mas ela já, ela mantém a coisa do teatro muito acesa, mas ela segue fazendo filmes também em Hollywood e tal. Ela é bem, assim, consagrada no México. Quando eu estive no México, e eu tava contando a história do México, que é incrível, eu fui numa peça da Ofélia Medina, né, gente? Eu pesquisei se ela ia estar lá, porque ela podia estar, sei lá, em Nova York e tal. E aí eu pesquisei se ela ia estar lá e
qual não foi a minha surpresa? Ela estava no México, ela estava em cartaz com um espetáculo, gurias, que se chama Dos Mujeres, que é uma peça de teatro que é sobre a Marisela Escobedo e a Ruby Escobedo. A Ruby foi vítima de feminicídio pelo marido, né, que era uma pessoa perigosa já em Juárez, no norte do México, que é assim, uma região que tem bastante violência contra a mulher, né? E a Marisela começou uma campanha por conta da sua filha, porque o corpo da filha dela desapareceu. O que eles faziam? Eles matam as mulheres lá, e lá tem um deserto. Então eles vão no deserto e eles dão cabo, eles põem como fogo no corpo e matam as mulheres lá. Então, enfim, bem triste a história delas. A Marisela começa uma campanha, gurias, assim, que não tem paro no mundo, convocando mulheres que também tiveram filhas vítimas de violência, e elas começam uma marcha até o Estado, até o Palácio do Estado. E elas fazem várias marchas, e acontece que ela também é morta com um balaço na testa, né? Ela que estava liderando essa marcha das mães, então, de filhas vítimas do feminicídio, né? Uma história linda. E a Ofélia Medina, então, com 70 e tantos anos, com essa gana do teatro, fazendo teatro, né? Teatro de denúncia, incrível, gente. A nossa viagem ao México foi realmente incrível. Estela Pinheiro: pedi tanto para você trazer o espetáculo para o Rio, mas infelizmente não deu. De qualquer modo, eu não perdi a esperança. Eu também não, Estela. Eu também não. A gente vai estar junta. Eu tenho fé. Eu tenho fé que a gente logo vai estar junta. A Clara Mana, minha irmã, a Ilse Borges, maravilhosa, Juliana Viana, Clara, gurias, muitas beijas. Obrigada, Dinda Jô tá aí. Aí, todo mundo. Gurias, muito obrigado pela presença. Vamos seguir. Ariel Silva Pinto: oi, Ju, parabéns pelo trabalho. Obrigada, Ariel. Tamo junto desde Portão pro Mundo. Somos um fenômeno. A Maria Vitória: adoro Maria Vitória. Pergunte tudo, como se nós estivesse assim, né? Eu queria era estar aí na tua casa, com a tua família, tomando um drink, mas aqui tem água, tá, gente? Mas, enfim, a gente vai conversando por aqui. Ao longo dos anos, houveram modificações no texto ou continuou mais ou menos o mesmo? Isso que eu ia falar. Oi, Josiane França, maravilhosa! Eu vou fazer, então, uma breve descrição e aí eu respondo a pergunta da Maria Vitória, tá bom? Eu vou fazer uma breve descrição, então, Josi. Para todo mundo que não sabe, eu tive um contato essa semana com a Josiane França, que é uma mulher incrível que foi ver o espetáculo várias vezes, e ela participa de um grupo um grupo brasileiro de mulheres, Movimento Brasileiro de Mulheres, que tem ou que são cegas ou que tem baixa visão, tá? Então eu vou fazer uma descrição de como eu estou. Josi, desde cima para baixo. Eu tô numa cozinha aqui de casa que tem um vidro, então tá toda a vidraça atrás de mim. Eu tô com umas tranças que começam em cima da cabeça e vão pelo lado do rosto até embaixo, assim, com todo o meu cabelo, até embaixo dos seios, mais ou menos até a cintura, né? São tranças longas, uma de cada lado da cabeça. Eu tô com uns brincos azuis da Frida Joias Artesanais, que é uma garota que também foi ver a peça em Santa Maria e nos presenteou com esse conjunto de joias de pedras incríveis, azul. Olha que lindo. Tô com, Josi, tô com um pouco maquiada, assim. Tô com um mantom, um chale colorido, que é da Guatemala, que foi me presenteado pela minha cunhada maravilhosa, Tânia Alves. E tô com um huipil, essas blusas também nativas lá da região do sul do México e do norte da Guatemala. A minha é da Guatemala, é uma blusa que tem o dorso aqui, o peito bordado perto do pescoço. O peito, os seios, aqui é a parte de cima, e aí depois ela é branca. Ai, Josi, desculpa, eu tô, né, nova nessa função aí de audiodescritora, mas tô tentando, e para mim é uma
uma paixão poder estar mais pertinho e realmente, como eu te disse, foi tu que me fez enxergar essa semana. Obrigada pela força, Josi, maravilhosa. Então tá, vamos continuar. A Maria, ao longo dos anos, houveram modificações? Então, Maria, aconteceu que quando a gente foi para o México, então em 2015, a gente foi no dia 14 de maio e a gente voltou no dia 14 de junho, a gente ficou exatos 30 dias. Quando a gente foi para lá, a gente tinha nossa pesquisa de livros, publicações, filmes. A gente nunca tinha estado lá. Quando a gente esteve lá, muitas coisas se esclareceram e outras a gente pensou, nossa, mas a gente vai ter que falar sobre isso aqui, porque é importante a gente tocar nesse assunto, ou assim, a gente vai ter que mudar a forma como a gente está dando essa informação. Teve até esse tipo de coisa. Então, a ida ao México foi um divisor de águas. A gente voltou de lá. Uma que a gente voltou de lá com essa blusa, né, gurias? Que é um achado, um tesouro muito grande pra gente. Que é uma blusa terruana mesmo, tá? Toda bordada. Uma blusa em veludo preto, com bordados em rosa e laranja. E com folhas, bordados também em folhas verdes, assim. Então essa blusa a gente comprou em Morelos, no estado onde nasceu o Zapata. A gente foi para lá para ir num templosteco, que é um templo que tem em cima de uma montanha. E a gente foi numa feira, porque na Cidade do México foi impossível comprar, gurias. Era muito caro. E aí a gente foi nesse lugar que era mais interior e tinha essa feira cultural. E eu acabei conseguindo comprar. A filha da mulher que estava na banca vendendo se chama Frida. E a mulher gostava muito da Frida. Então eu acabei contando para ela a minha história e ela acabou se apiedando e fazendo, tipo, pela metade do valor, gente. Então a gente tem essa blusa incrível que a gente usa hoje no espetáculo. Além do figurino, além desse figurino, né, Maria Vitória, várias coisas. As canções da peça, por exemplo. Desde o início, o Luciano se preocupou em, claro, criar em cima de canções do imaginário popular mexicano, além de criar composições dele mesmo. Mas criar em cima do imaginário mexicano, em algumas canções, deixando a canção, quando ela é assim, já de domínio público, e a gente também não precisa pagar o ECAD, mas também as pessoas amam, deixar elas do jeito que ela tá, mas com um toque, né, uma pegada só de violão, que no caso essas músicas elas são sempre com ou trios, né, que tem 3 instrumentos, ou os jarochos, ou os mariachis, enfim, são vários grupos mexicanos que fazem essas músicas. Tem também metais, né, sopros. Então, fazer de uma forma com ele cantando e com o violão. As músicas também sofreram alterações. A gente mudou a música e mudou, por conseguinte, a dramaturgia. Então, teve coisas que sim, a gente mudou no texto. De 2014, para quem viu a peça em 2014 ou 2015, janeiro, e viu a peça depois que a gente voltou do México, em 2015, com certeza vai ver várias diferenças. Outra diferença, Maria Vitória e gurias, que aconteceu foi, e tinha uma cena da Frida criança, que eu achava importante, então eu banquei ela meio com o Dani Colinho. O Dani disse, então vamos fazer, como tu pensa. A gente começou a fazer a cena da Frida criança. Lá pelas tantas, gurias, eu comecei a achar aquela cena que ela não estava sendo, como que eu posso dizer, de todo jeito, a gente sofre às vezes sendo artista, mas ela não estava sendo justa com a infância da Frida, mesmo que seja, que vocês que viram o espetáculo sabem, né, que são flashes de tempo, são flashes da memória da Frida. Então elas são curtas cenas. Só que estava me incomodando a cena da criança. Então eu resolvi suprimir ela. Então durante umas 3 temporadas a gente tirou essa cena.
Depois que eu fui pro México e a gente conheceu os corridos mexicanos, que são canções incríveis do início dos tempos lá, das músicas mexicanas, da época também da Revolução Mexicana, 1910, que os artistas, eles eram como bardos, assim, eles iam de vilarejo em vilarejo contando as notícias através de música, né? Era isso que eles faziam. Então eram os corridos, por exemplo, tem um corrido de quando o Zapata foi morto, então eles contam toda a história, eles iam de pueblo em pueblo, então tocando e contando essas histórias, né? E a gente conheceu os corridos e a gente pensou, nossa, a infância da Frida tem que ter um corrido de fundo. Então essa cena da infância que tem agora, que é um recorte de memória, assim, um flash de memória da Frida, é depois do México, por exemplo. É uma das coisas bem gritantes, assim, que eu lembro, né? Uma das grandes vontades dela, Friducha, era ser mãe. Como é pra ti fazer essa personagem tão forte sendo mãe? Tô aqui com os olhinhos brilhando. Amo, amo, amo teu trabalho. Só te desejo sucesso. Obrigada, meu amor. Gurias, vocês não sabem, eu, nesse tempo aí de isolamento, é muito importante, além da derrocada econômica, e vocês avisem as pessoas que podem para, por favor, contribuir no nosso abacaxi, que é fácil de procurar, é só colocar no Google abacaxi, família de artistas. Ainda tem a derrocada de não estar perto das pessoas, né? Atores de teatro, eles são muito apaixonados, assim, não sei, todo mundo que eu conheço, pelo menos, pelas pessoas, pela gente, deixando para baixo, né? E ainda a impossibilidade de estar recebendo e dando, né, da troca que é o teatro, então é bem chorirori, bem difícil mesmo. Então, Maria Vitória, muito obrigada. A gente se conheceu, a Maria Vitória, para quem não sabe, que tá fazendo várias perguntas que eu adoro. Ela foi no espetáculo uma vez e a gente se segue desde então, se acompanha desde então. E isso é muito legal, muito importante. Então, sobre a vontade da Frida de ser mãe. A Frida teve 3 abortos, eu comentei antes, né? O que acontece foi que com a barra de ferro que atravessou a coluna dela quando ela tinha 18 anos, e deixou ela empalada, atravessou mesmo, entrou na pelvis e saiu na vagina, né? Esse violento baque, unido com a coisa de que atenderam muito rapidamente o Alejandro na Cruz Vermelha, né? Há relatos disso, de que ele gritava de dor e ela desmaiou, né? Ela tinha várias fraturas e ela desmaiou. Então foram descobrir muito depois que ela precisava de gesso. Se talvez tivesse sido detectado antes, né? As coisas também eram bem mais precárias, né, gente? Talvez ela não tivesse tantos problemas depois, durante a vida, né? Mas enfim, o que aconteceu foi que demoraram para colocar o gesso na Frida e acabou que a pelvis dela não segurava filhos, né? Não conseguia mantê-los. Então ela sofreu esses 3 abortos. Teve um deles que foi conduzido, né? Que foi um médico que disse que temia pela vida dela, enfim, então foi conduzido o aborto. E aí ela pediu o bebê e ela deixou, não sei se vocês lembram, mas ela tem aquele quadro que ela tá em Detroit, né, no hospital de Detroit, que ela tá na cama nua e que tem um bebê, tem uma ligação dela com várias coisas. Nesse quadro, ela usa de modelo para fazer aquele bebê, o próprio bebê que foi tirado da barriga dela, que ela botou num formol, num vidro, e ela tinha ele lá no estúdio onde ela pintava, na Casa Azul. Tá, gente? Oi, Tânia, Zacane, beijo. Manu Paivelon. A Manu é outro achado por causa da Frida. Então, por isso que eu tô dizendo, né? Essa live é mais informal, é mais um papo de comadres mesmo. Porque eu tô parando e tô contando a minha história com cada uma quase, né? A Manu Paivelon também foi através da Frida que a gente se conheceu. Eu participei com o Lu do Festival de Sketches de Cabo Frio e a Manu
de Cabo Frio, e ela foi lá no festival, enfim, a gente ficou em contato desde aquela época. A gente nunca conseguiu se ver pessoalmente, mas a gente se segue desde então. Ela acabou trabalhando pra gente, a logomarca da Frida, que a gente usa até hoje, foi a Manu que fez para nós. Depois trabalhou também num cartaz da Mulheragem, porque ela é designer, criadora de arte, assim, digital também. Então, muitas beijos para Manu. Amo, Tânia, Melanie. Toma bebida mesmo em cena? Sim, essa dúvida vocês têm? Sim, eu bebo de verdade, é tequila. Na primeira vez que eu entro por trás, eu entro bebendo água, né, gente? E aí depois, quando eu brindo com as pessoas, é tequila mesmo. Porque é lindo a cara das pessoas também, né, gente? Quando elas sentem que é tequila. E porque a gente gosta, o teatro dá uma proximidade. Essa é a diferença que eu acho do teatro pro cinema, né? É uma coisa que realmente a gente faz de conta que tá vivendo aquilo. E é um faz de conta assim muito mais próximo do que o do teatro, do cinema. Não que o do cinema não seja, enfim. Não tô conseguindo fazer a transmissão pelo YouTube, como eu falei. Tô tendo que fazer pelo Facebook apenas, nem pelo Insta não fiz. Porque tive problemas técnicos e não sou boa com isso, gente. Então não adianta, não vou conseguir hoje, tá? Mas tem mais gente pedindo, então por isso eu falei. Quando a gente esteve no México, eu preparei antes de ir uns passos onde a Frida foi, onde ela passou, e que ainda existiam enquanto prédios, enquanto organizações, né? Então, cada dia que a gente esteve lá, a gente esteve num desses lugares. Claro que teve alguns dias, por exemplo, teve 2 dias que o Luciano quis andar nas ruas de música, porque eram umas ruas inteiras com instrumentos musicais muito loucos, incríveis. Mas a gente foi, por exemplo, na escola onde a Frida estudou, né, na escola preparatória de medicina, onde ela pela primeira vez viu o Diego, né, e foi quando ela aprontou pro Diego também, porque eles aprontavam muito. Foi nesse lugar que ela fez que ela teve o primeiro relacionamento com o Alejandro Gomes Arias, que era um relacionamento assim como namorado. E há uma coisa muito curiosa, gente, que vários fatos eu revi um filme com a Marta Samora e com a Eli Bartra, essa professora mexicana que eu tive contato, que eu falei para vocês quando eu estive no México. A gente inclusive apresentou lá na UAM, né, onde ela leciona, que os pais da Frida, quando a Frida se acidentou, descobriram que ela estava tendo um relacionamento afetivo com uma professora que era a superiora dela numa função na biblioteca onde ela estagiava. A gente também foi nesse lugar, que é a Biblioteca Nacional do México. E a Frida estagiou lá há muito tempo e era lá onde os Cachuchas, o grupo que ela tinha, se reunia para ler poesias. Era muito louco, gente, porque a Frida, por ter ganas de conhecimento, ser uma pessoa curiosa, ela acabou forjando muitas possibilidades de evolução no entorno dela, mesmo não sendo um entorno ideal, vocês entendem? Mesmo, por exemplo, ela tendo poliomielite quando ela era criança, sendo vítima de bullying, de chamarem ela Frida Pata de Palo, ela reverteu tudo isso, né? A coisa do pai dela ter epilepsia e aí ela ter que ir com o pai dela para fazer as viagens, incursões que ele fazia através do México para fotografar, porque ele era fotógrafo do governo, né? Ele fotografava o México, os povos, o povo mexicano, a cidade, as construções. O que acontecia? Ela ia com ele porque ele era epilético e ele não podia estragar o material de trabalho. Então ele treinou a Frida a toda vez que ele tivesse um ataque epilético, ela pegar a câmera. A primeira coisa que ela fazia era pegar a câmera, botar no pescoço dela e deixar ele se debater. Era essa a função da Frida. Acabou que ela se apaixonou pelos retratos. Acabou que ela se apaixonou por esse povo incrível.
Então acabou que ela se apaixonou pela coisa de andar, né, de poder viajar, de ver outras cidades. E então todo o entorno dela, por conta de vários fatores, às vezes de doença, acabava forjando possibilidades de um acúmulo de conhecimento. E foi assim com os cachuchas. Os cachuchas eram um grupo da Escola Preparatória de Medicina que se reunia para fazer muita bandalheira, mas também para fazer muitas coisas assim muito que eu acho irreverentes. Por exemplo, eles faziam disputas de quem ia aprender primeiro francês, por exemplo, e eles realmente iam e aprendiam. Ou como um deles sabia muito falar inglês, acabava ensinando os outros. Ou por exemplo, quando disputavam qual o livro melhor, quem tinha lido o melhor livro. E aí, como estivessem perdendo a disputa nessas reuniões, acabavam encenando como o livro era bom. Então eles também ensinavam o que dizia no livro. Então isso forjou possibilidades na Frida de uma juventude muito, muito criativa, né, gente? Vou deixar nos comentários os detalhes do livro e do filme, com certeza, para as fridólogas que estão por aqui. Obrigada, gente. Vamos lá. Sim, essa blusa é uma preciosidade. Ju, tem uma amiga que está assistindo que tem como nome da sua gatinha Frida. Então, um beijo para Frida. Fernanda Xavier, olá minha linda, tenho uma saia que penso possa colaborar para teu figurino. Se te interessar, me chama, com certeza. Já perdi as contas de quantas vezes indiquei e levei amigas na peça Maria Vitória, com certeza. Mulheragem! Aham. Por favor, Manu. Josi França. Com certeza vamos beber. Mariela Bier. A Mariela Bier foi outro presente da Frida, né? Outra mulher incrível, empoderada, que empodera outras. É a Mariela Bier. Ela é uma professora e uma vez ela me chamou, ela tinha visto a peça e ela me chamou para ir na escola, onde ela dá aula, para fazer uma fala sobre a Frida, sobre o espetáculo, e eu fui, foi incrível, emocionante, muito emocionante. Muitas alunas e alunos incríveis, então, né, e orientados por uma pessoa com uma luz e uma possibilidade de discernimento, né, tão grande quanto a da Mariela. É uma grande professora, com certeza, maravilhosa. Então tá, gurias, e aí, lá no México, a gente foi nessa Biblioteca Nacional, onde a Frida, então, ela estagiava. E aí eu vi nesse documentário que eu falei para vocês, eu posso colocar os nomes delas também nos comentários. A Marta Samora morreu também recentemente. Ela é detentora de vários direitos, assim. Ela, por exemplo, organizou aquele livro que faz parte da nossa dramaturgia, né, do espetáculo, que é Cartas Apaixonadas, onde ela escolheu algumas cartas da Frida e as publicou. É um livro fininho, eu recomendo muitíssimo, gurias. Vocês vão ver que muita coisa do texto da peça é da correspondência que está aí nesse livro. A Marta Samora e a Eli Bartra, então, estão falando nesse documentário sobre a Frida e contam isso, que os pais, durante então a convalescência da Frida, a recuperação dela do acidente, descobrem que a Frida tinha um relacionamento lésbico com uma professora que era superiora dela na Biblioteca Nacional. Acaba que eles proíbem a Frida de retornar à escola, né, gente? Eu também não sabia disso, fiquei sabendo através desse documentário. Por isso que eu disse, gurias, a nossa peça tem 10 anos, não tem como. Como o texto dela é muito potente e muito, muito necessário, porque incrivelmente ele é muito contemporâneo, né? Os Cabrones, os Sangrones estão por aí a milhão. E ela fala sobre resistência, sobre arte, sobre protagonismo feminino na arte, né?
E ela acaba empoderando não só as mulheres que viviam com ela na aldeia dela, e sim, ela empodera muitas, vocês podem ter certeza disso. Ela segue empoderando nós até hoje, porque toda a falta de condição que ela tem, ela transforma numa possibilidade criativa, criadora, né? Numa potência criadora, né? Como é o caso também dessa convalescência de uma vida, né? Porque ela intercalou esses tempos de estar bem, de estar com os amigos. É lindo uma descrição também de um dramaturgo, né, gente? Acho que é o Humberto Robles, não me lembro. Que ele escreve que um poeta, Carlos, não vou me lembrar o sobrenome dele. Ele descreve como foi o dia que ele estava no teatro e a Frida apareceu no teatro. Gente, vocês imaginem a minha emoção lendo isso. Então são descobertas que eu fui fazendo pós estreia. E eu não acredito nesse teatro. Acho que poucos amigos meus acreditam numa coisa. Ai, tá pronto, eu vou fazer sempre igual. Não vai continuar em cartaz, gente. Porque chega um momento que aquilo... A Frida só segue em cartaz porque teve esse adendo do México que nos inspirou de novo. Teve esses adendos de que... Acaba que eu me tornei... Ela me ensinou a ser uma pesquisadora. Eu me tornei uma pesquisadora por ela. Então eu tenho esse faro investigativo de ir atrás, de descobrir coisas, acabo descobrindo cada vez mais coisas novas sobre ela e vira um poço sem fundo de possibilidades, né? Então tem essa coisa, a gente sabe da bissexualidade da Frida, a gente sabe que naquela época era ser bissexual ou ser lésbica, era uma... Gente, a gente chegou no México, pegou um táxi do aeroporto para ir até o hotel. Quando a gente chegou no hotel, no táxi, no caminho até o hotel, o taxista, a gente falou que estava lá para fazer, eu e o Lu, para fazer uma pesquisa sobre a Frida, e o taxista nos disse, a lesbiana. Então, assim, ela não é a pintora, ela não é a feminista, a que leva turistas do mundo inteiro para o México, gente, do mundo inteiro. Essa é outra coisa bacana de se contar. E ela é a lesbiana, né, gente? Então, a gente sabe dessa ligação que ela tinha de como ela era uma protetora dos gays e das lésbicas na época dela, como ela as estimulava e as dava força, né? Ela pinta um quadro impactante, que é Um Veado Ferido, onde... o veado tem a cara dela, né? Então é isso, ela se coloca nesse meio, né? Então tá aí mais uma explicação de o porquê. Então ela teve um relacionamento que não foi bem visto pela família e a família proibiu, né? Nessa época. É claro que ela deve ter feito muitos encontros na surdina, porque a Dona Frida não era fácil, né, gente? Maravilhosa. Então... a gente, quando chegou na Casa Azul, a Casa Azul foi um dos primeiros pontos que a gente ia visitar. Quando a gente chegou na Casa Azul, gente, vocês imaginem a minha emoção absurda. Eu senti uma coisa impactante. Quando eu pisei em Coyoacán, já, gente, foi uma coisa assim, ó, encantadora. A gente fez muitas amigas e amigos no México e eu até marquei eles para ver se eles vinham comparecer aqui na nossa live, a Olga, a Sara, o Fernando, o Rave Rock, a Márcia Sarkis, que é brasileira, mas que tá morando lá. Quando eu cheguei na Casa Azul, eu tive um estranhamento. Tive essa emoção primeira e depois um estranhamento. Gente, sabe essas coisas que vendem ingressos de cinema? Que tu não vê a cara de quem tá te vendendo, é assim, gente, na entrada, onde tem aqueles Judas incríveis, tu vira pra cá e tem uma pessoa que tu não enxerga te vendendo uma tarjeta. Qual não foi a minha surpresa? A tarjeta custava como 120 pesos, quando a gente tinha pago 20 pesos, por exemplo, para ir no Museu de Arqueologia do México, de Antropologia do México.
e 14 pesos para ir no museu, na casa Estúdio Diego Rivera em San Ángel, que são aquelas casas germinadas onde a grande rosa era do Diego e tinha uma pontezinha e a pequena azul era da Frida. Quando a gente chegou lá, eu me apavorei com isso. Eu queria ver o olho de quem estava me vendendo, eu queria conversar com as pessoas, que nem foi na casa do Diego. Na casa Estúdio Diego, o guardinha veio conversar com a gente. Parece que a alma do Diego segue na casa, vocês entendem? Uma coisa, o diretor do museu veio e me presenteou com várias fotos da Frida, cartões postais, enfim. E na casa da Frida, na Casa Azul, foi impactante para mim ser recebida dessa forma. Outra que são pouquíssimas obras dela que estão lá. Claro, a casa é um desbunde, gente, é uma coisa incrível. Depois de um tempo, depois que virou museu, eles... é como se aqui fosse um muro e aí fosse um C, né? E aí o jardim no meio. Então o que eles fizeram? Eles compraram esse terreno do lado e aí ali eles fizeram um outro museuzinho pequenininho que nessa época que eu fui tinha a exposição Las Aparências Enganam, que era uma exposição de objetos vestidos da Frida, e um café. E a Casa Azul aqui fica igual. Foi impactante, gente. Mas assim, eu fiquei chorando horrores no quarto dela, as cinzas dela estão lá, né? É tudo muito lindo, tudo muito Frida, tudo muito apaixonado, cada coisa da casa é apaixonada. Então isso é uma outra coisa bonita que a Frida traz, né? Por mais simples que fosse o lugar onde ela estava, esse lugar sempre estava muito apaixonado, né? Um lugar muito enfeitado. Seja em Nova York, quando ela foi para lá, seja na cinza Detroit, ela dava um jeito de colorir esse lugar com a própria presença dela, mas também com outras coisas, né? A Frida realmente um potencial para pintar, para colorir a vida sem tamanho, né? Bueno, eu me emociono, sempre me emociono, emocionante. Bueno, mas não me dei por vencida, gente. Voltei à Casa Azul, tá? Rose Porfírio, bom te ouvir, teus aumentam a vontade de conhecer o México. Sim, o México é incrível. Mariela, tu que é maravilhosa, obrigada. Vamos lá. Gurias, eu não me dei por vencida, eu voltei à Casa Azul. Depois de uma apresentação no Museu Nacional, nós fizemos 3 apresentações no México. A gente fez no IBC, no Instituto Brasileiro de Cultura, a gente fez na UAM, Universidade Autônoma Mexicana, e a gente metropolitana, e a gente fez no Museu de Arte do México, onde um amigo nosso, Fernando Corona, era diretor, um amigo que a gente conheceu lá. E a gente... Depois dessa apresentação no Museu de Arte, eu estava montada, eu resolvi ir montada para Coyoacán. E eu e o Luciano fomos para Coyoacán montada. Para fazer umas fotos na Casa Azul, porque eu achei que, ingenuamente, achei que não teria problema. Gente, fui barrada na porta da Casa Azul, não me deixaram entrar. Não me deixaram entrar, não podia entrar daquele jeito, não podia sacar fotos... Não podia tudo, não podia nada, gente, não podia nada. As pessoas te olham, eu acho que houve muito roubo, eu acho que roubaram muito, talvez alguns objetos de lá, mas sempre que tu tá olhando alguma coisa tem uma pessoa muito em cima de ti, uma energia bem estranha. Gente, mas eu queria a energia da Frida naquele lugar e eu não fui até o México para não ter a energia da Frida na Casa Azul. Resultado, gente, comecei a chorar. Não porque pensei e programei, porque não queria sair de lá. E não queria sair de lá enquanto não pudesse entrar vestida de Frida. Resultado, me escorei numa parede, bem ali daquela entradinha, vocês podem ver nas fotos. Bem na entrada tem assim, essa entrada que é e tem uns Judas ali, e aqui tem a tarjeta e tem uma cancela, assim, daquelas roleta para te entrar. E aí eu me escorei num canto e comecei a chorar. Gurias, os turistas ficaram muito impressionados. Era muito maluco, eu chorando e as pessoas nem aí, só que nem aí que eu tava chorando, achando que aquilo era muito legal.
E fazendo selfies e filmando. Depois eu conversei com eles, turistas do Irã, da Bolívia, de várias partes do mundo. Resultado, começou a aglomerar gente ali e causou um tumulto na frente da Casa Azul. As pessoas não conseguiam entrar e outras pessoas que estavam dentro não conseguiam sair, porque causou um alvoroço. Nisso, eles começaram a tentar limpar o lugar, um guardinha chegou ali e o guardinha olhou para mim e disse: Frida, sempre com a cabeça erguida, hein? Ele me falou isso, ergueu o meu queixo e disse: vai entrar sim. E aí foi não sei aonde o guardinha, gente. E falou com alguém, e aí de repente me deixaram entrar, mas eu ainda estava proibida de fazer fotos. Sendo que, gente, antes de ir ao México, quando veio o resultado do edital, eu entrei em contato com o museu, eu fiz várias coisas, mandei uma carta dizendo que a gente se apresentaria lá de forma gratuita, ou sei lá, ou se tivesse curso, se eu poderia fazer, assim, querendo um approach, né, da forma mais tranquila possível, mas não foi possível. Quando eu cheguei lá aconteceu isso, então vocês imaginem, né. Eu entrei, eles me proibiram de fazer fotos lá dentro, me deixaram a tarde toda sentada no café esperando uma decisão, e nesse tempo que eu estava sentada no café, as pessoas vinham e pediam foto, e lá pelas tantas eu resolvi fazer foto com as pessoas, comecei a fazer foto com as pessoas, então tem foto talvez da nossa Frida até no Irã, hoje em dia, depois dessa aventura aí na Casa Azul. Quando eu tava saindo da Casa Azul, depois dessa coisa toda que aconteceu lá, montada de Frida, eu disse pro Lu, vamos dar uma voltinha no centro de Coyoacán. Ai, ter esse prazer, né, gente? Por favor, é muito prazer. E aí eu tava atravessando uma avenida, assim, os guardinhas apitavam para os carros passar, para Frida passar. E aí a gente chegou num lugar de tacos, eu adoro tacos, né, gente? A comida mexicana é assim, na primeira semana lá tu emagrece, porque tudo tem pimenta e tu começa, meu Deus, o que eu vou comer? Na segunda semana tu já tá gostando, na terceira semana tu tá completamente arrebatado e na quarta semana, que era a semana que a gente vinha embora, a gente já não sabia como que a gente ia sobreviver sem a comida lá, porque a comida é muito boa, se come muito barato, gente. O transporte é barato, o metrô é barato, o que é caro mesmo é a passagem, e essa falta de diplomacia do nosso presidente com o presidente Obrador, que é um presidente socialista, né, do Partido dos Trabalhadores, né, lá do México, e a falta de tato, porque quando a gente foi, que era Dilma, gente, foi muito tranquilo de entrar, não teve problema algum, não teve revista, foi incrível, assim, a diplomacia e como os países estavam juntos em vários editais, em várias participações na educação, né, gente, com bolsas dos dois países, enfim. Gente, eu vou ter que ir finalizando, o papo tá muito, muito bom, mas a gente já tá aqui 1 hora conversando. Vocês têm alguma pergunta? Jaque Oliveira Pires, gurias, Jaque Oliveira Pires é também uma pessoa que eu conheci através da Frida, a gente foi até Santo Ângelo para apresentar. A gente acabou ficando na casa da Jaque, hospedados, ela nos abriu a casa dela, gente. Ela nos apresentou toda a família dela, uma família incrível, uma família linda. Então, meus beijos e abraços para Jaque. Obrigada. Ana Lotzenbauer. Entrei no site hoje e foi emocionante, imagino ir ao vivo. Ai, sim. Gurias, o filme da Frida na íntegra ficou disponível no YouTube até o final de abril agora. Agora a gente vai tentar botar nos editais, tem alguns editais abertos, para ver se ele permanece lá e a gente ganha um din-din, porque como eu falei, tá difícil. Então eu reitero aqui, eu sei que muitas das minhas amigas são tão artistas ou trabalhadoras informais quanto eu reitero para compartilharem a nossa página do Abacaxi, é só pesquisar no Google Abacaxi Família de Artistas, a gente está precisando de contribuições espontâneas, seja ela o valor que for, né, gente, o valor que der, e para quem pode, para quem não pode, basta compartilhar nossas lives, cada um ajuda como pode, e assim a gente faz um grande grupo, uma grande moção solidária, né. Eu vou ler uma coisa, gurias, de novo,
do Vida Aberta, porque a gente não entende muito como a Frida era tão apaixonada pelo Sapo Rana, né, pelo Diego, mas ele deveria ser uma pessoa encantadora, né, gurias? Lendo sobre ele, eu li uma biografia dele, do Boit, né, do Beutler, né, e ele é um homem, um gigante, um monstro, né, de criações gigantescas e eu imagino de uma inteligência cotidiana, uma coisa divertida de estar junto, enfim. O fato é que no diário da Frida, a gente sabe, né, gurias? Eu acho uma publicação meio invasiva, né, gurias? Mas é linda demais. Tem poesias incríveis aqui dentro dela, tem rascunhos de desenhos e ele é todo cheio de poesias pro Diego, né? E tem uma poesia que é a seguinte: Niño amor, ciência exata, voluntad de resistir viviendo, alegría sana, gratitud infinita, ojos en las manos y tacto en la mirada, limpieza y ternura frutal, enorme columna vertebral que es base para toda la estructura humana. Ya veremos, ya aprenderemos, siempre hay cosas nuevas, siempre ligadas a las antiguas vivas, al lado mi Diego, mi amor de miles años. Que coisa linda, né, gurias? Que coisa linda. Eu tinha uma rusga com o Diego antes de ir para o México, e depois que eu fui para o México eu vim completamente apaixonada por ele. Ele tem várias facetas dele, né? Todas a Frida conhecia antes de casar com ele. O que também não é desculpa, porque ele tinha prometido lealdade a ela, né? Mas enfim, é coisa deles enquanto casal, não estou aqui para julgar nenhum nem outro. Mas o que eu quero dizer é que ele escreve uma tradução da obra dela, uma crítica, um texto, um ensaio sobre a obra da Frida de uma forma incrível. Então, para um homem como ele na época, era muito machista essa época, gente. Para um homem escrever um texto assim, dizendo que a sua mulher é o pintor e que no futuro as pessoas vão dar valor para a obra dela, mas que a obra dela está no topo dos pintores do México e que ela é o melhor pintor mexicano, ele disse pintor. Então, um cara que faz isso em vida, né, gente? E que ficou com ela até ela expirar, né? Até o final da vida. Então, eles tinham aí um relacionamento real de amizade, de dependência intelectual muito grande, né? Me emociona muito esse amor da Frida e do Diego. Obrigada, Estela. Obrigada. Me encantou. Gurias, tem muita coisa para falar ainda, né? Sempre tem várias coisas para falar. Eu queria achar sobre eu marquei e perdi, que eu tinha separado para ler para vocês. Mas enfim, é lindo ler sobre a Frida, é lindo saber os livros que a Frida estava lendo em tal época, ou a música que a Frida estava ouvindo, e aí tu vai lá e ouve aquela música, então é como estar mais próximo dela, né? Como eu repeti, acabei que me tornei uma pesquisadora, vou a universidades, vou a escolas, vou a vários lugares para falar sobre a Frida, onde me chamam. Eu tenho muito gosto de falar sobre ela, porque falando sobre ela e pesquisando ela, eu acabei descobrindo outras milhares, dezenas de mulheres da Latinoamérica tão poderosas quanto e tão místicas quanto. Então,
essa pesquisa na Frida me abriu muitas outras possibilidades. Então, sim, eu sigo honrando essa pesquisa e a memória dela, e vou seguir semeando as falas e o comportamento libertário e revolucionário dela onde eu for, porque ela também me ensinou muito e é bom a gente poder compartilhar, né, gente? Sou muito grata à presença de vocês, gurias, que a gente consiga passar por essa. Vocês saibam que esse papo de hoje com cada uma aqui foi muito emocionante para mim, e estar com vocês. Um pouco de amor, né, gurias? Um pouco de carinho, né? Beijas!